Bom, hoje eu vou falar sobre uma questão que é muito polêmica na atualidade, é essa distinção entre conhecimento científico e conhecimento de senso comum, ou também chamado de empírico. Atualmente, ganha muito relevo, importância e há muita confusão entre aquilo que é científico e aquilo que é de conhecimento de senso comum. A gente pode verificar isso nas aglomerações são noticiadas, pessoas se juntando em plena pandemia. Bom, se a gente for atrás daquelas afirmações que dizem que se trata de uma gripezinha, se compreende, portanto, essas aglomerações. Também, quando a gente sai na rua, ou em algum espaço público, a gente verifica que muitas pessoas não estão utilizando máscara para se proteger do contágio, por exemplo, do Covid-19. A gente ouve falar que essas máscaras não são, enfim, eficazes. Você vê o próprio governo propondo e adquirindo e propondo o uso de hidroxicloroquina, que não tem nenhuma evidência científica no tratamento da Covid-19. Portanto, é muito importante a gente ter claro o que distingue um conhecimento de senso comum, que é muito importante, esse conhecimento empírico, de um conhecimento científico. Em relação ao conhecimento de senso comum, né? Ou seja, é aquele conhecimento que é baseado na nossa vivência, na nossa experiência, ou que a gente obtém a partir da transmissão oral, ou seja, de ouvir falar por alguém. Uma dessas características é ser um conhecimento superficial. Por quê? Porque ele é baseado nas vivências e convivências e, portanto, ele é fortemente influenciado pelos valores que possuímos, ou seja, esses valores acabam impregnando, né, estas avaliações, estas opiniões ou estes relatos sobre algo desse cotidiano. Então se faz uma confusão entre aquilo que é aparente, que é aquilo que se vivencia no cotidiano, ou se ouve falar, daquilo que é a essência. Por isso que ele é superficial. Afinal, se não houvesse distinção entre aparência e essência, não seria necessário a existência de ciência. O conhecimento de senso comum, ele é subjetivo e valorativo, ou seja, ele evidencia as opiniões, os valores de pessoas ou grupos sociais, e essas opiniões são limitadas à familiaridade dessas pessoas com aquela vivência ou experiência. Portanto, impede de uma análise crítica, que uma das outras características é o fato de ser sensitivo, ou seja, baseada nas experiências vivenciadas e captadas pelos nossos sentidos, na medida em que é um conhecimento assistemático, ou seja, é um conhecimento que não é, na realidade, obtido a partir de um método, a partir de uma teoria, a partir de uma validação, né? Mas obtido na nossa experiência. E, como eu falei anteriormente, nesse sentido, ele é acrítico porque ele não vai estabelecer relações significativas entre os fatos e a interpretação. É mais ou menos assim: eu tenho determinados sintomas e eu suponho a partir desses sintomas que tenho determinada doença. Agora, isto são vivências, são aparências.
E isso vai ser distinto do conhecimento científico, porque o conhecimento científico eu vou ter que fazer exames, e a partir destes exames, desse conhecimento científico, é que eu poderei ter um diagnóstico. Então, o conhecimento de senso comum, empírico, ele é importante, inclusive, né, para a formulação de um conhecimento científico, né? Mas ele não pode ser confundido com o conhecimento científico, porque o conhecimento científico, ele é coerente, ele é objetivo, ele procura, em boa medida, afastar juízo de valores. Então, o conhecimento científico, né, requer uma investigação. Então, o cientista ele vai buscar fatos, né? Porque o conhecimento científico ele pode ser factual, mas também ele pode ser racional, como evidencia a lógica, a matemática, né? A ciência baseada em fato, ela distingue o conhecimento factual, né? Ou seja, baseado em fatos naturais, que deram origem às chamadas ciências naturais, como a biologia, da terra, da saúde, enfim, e as ciências baseadas em fatos sociais, as chamadas ciências humanas, como a sociologia, a antropologia, o direito, a economia, a psicologia, a educação, entre outras. E o que caracteriza o conhecimento científico, né? O fato dele poder ser baseado em fatos, né? Ele ser racional, ou seja, utilizar essa faculdade de pensar, de estabelecer relações, comparações, obter conclusões e estabelecer, portanto, um conjunto de enunciados lógicos e que tem relação. Mas tudo isso, né, portanto, baseado na obtenção de um conhecimento metodicamente organizado, sistemático, ou seja, que é obtido através de um planejamento, com escolha de um método, portanto, de um procedimento científico, empregando regras de investigação, fazendo uso de teorias, fazendo experimentos. Então, é um conhecimento objetivo que vai estabelecer a relação necessária entre as coisas e formulando um sistema de ideias que a gente pode denominar de teoria. E também o conhecimento científico ele é generalizador, ou seja, ele parte de algumas amostras ou de um grupo de indivíduos ou de fatos que se manifestam obedecendo os mesmos princípios, e isso pode acabar generalizando, né, na medida em que isso ocorre de uma maneira reiterada e obedece uma mesma estrutura. Lembrando que o conhecimento científico ele pode ser verificável e ele também é falível, né? Ou seja, você pode fazer experimentação e verificar, e aquilo, na medida em que se avança no conhecimento científico, você pode promover alterações, portanto, ele não é definitivo. Espero, então, aqui, de uma forma bastante breve, ter evidenciado essa distinção entre conhecimento de senso comum, conhecimento empírico, portanto, que é importante e que pode redundar em conhecimento científico, do conhecimento, né, científico propriamente.